E agora, aqui no nosso Bom Dia Litoral, aqui no nosso programa, eu tenho a honra de receber o Dr. Maurício Vitor. Vamos falar sobre direito do consumidor. É sempre assim, quarta-feira a gente passa essas informações, esclarece também as dúvidas de você aí de casa. Doutor, muito obrigado por estar aqui com a gente, participando mais uma vez. Vamos conversar um pouquinho sobre o direito do consumidor. É sempre um prazer, Michel. Agradeço a você, a nossa equipe, aos nossos telespectadores. Estamos aqui, à disposição do nosso telespectador para trazer esclarecimentos acerca do direito do consumidor. Doutor, a gente vai abrir essa nossa conversa falando sobre o estado de calamidade que se instalou no estado do Rio Grande do Sul. A gente tem visto no noticiário, a gente traz também muitas informações aqui do nosso estado vizinho, aqui da nossa região do sul do país. E a gente tem acompanhado também várias situações. Como sempre acontece, doutor, infelizmente, quando se instala uma situação de calamidade pública como essa. As pessoas precisam de água, precisam de alimentação, muitas vezes precisam também de gasolina para se deslocar, até mesmo os órgãos de segurança precisam desse tipo de serviço e muitos donos de estabelecimentos acabam aumentando esses valores. Doutor, isso é totalmente ilegal, né? Pois é, chega a ser trágico, Não bastasse a tragédia natural, e nós estamos falando aqui, no caso, de uma imensa tragédia natural. O problema do Rio Grande do Sul é muito grande, é gravíssimo. E diante de uma situação como essa, o normal é a gente ver as pessoas se ajudando, como temos visto, mobilização aí em diversos locais do Brasil, em que as pessoas procuram se cotizar, dar um pouco do que tem para poder levar algum conforto a quem está em uma situação catastrófica. No entanto, tem aqueles que vão lá para assaltar, fazendo o assalto descarado e o assalto que não é tão descarado, mas que é uma ilegalidade. Veja, qualquer aumento de preço, ele só pode ocorrer mediante justificativa. Então, no caso de uma catástrofe natural, é de se esperar que os preços aumentem, mas não agora. Agora, quem está com o seu produto na gôndola, quem está com o seu combustível no seu posto de gasolina, ele pagou um determinado preço e ele já tem uma margem de lucro para vender pelo preço que vendia. Não mudou isso. A consequência pode vir depois. Então, qualquer produto que já esteja disponível em gôndola, disponível para venda, não pode sofrer aumento de preço, senão mediante uma fundada justificativa, que para os casos, a regra geral, não existe. Ela pode passar a existir, Michel, a partir do momento em que aquele estoque daquele fornecedor se esgotar, ele precise comprar novamente o produto, e aí pode-se alterar o preço por questão de transporte, de custos de logística, mas isso seria a justificativa para o aumento de um produto que vai ser colocado à venda. O que já está à venda não pode, como você disse, é ilegal e, acima de tudo, imoral. E quando a gente fala desses produtos, doutor, a gente não está falando de itens de luxo, itens pessoais, podemos assim dizer, São itens de necessidades básicas, como as pessoas estão precisando de água, alimentação, e a gente tem visto que isso está acontecendo e muito. É claro, doutor, quando a gente fala de uma catástrofe natural, as pessoas hoje estão preocupadas em, primeiramente, salvaguardar a vida, as próprias vidas, as próprias vidas, os seus familiares, enfim. Num segundo ponto, também os seus bens pessoais, como o senhor até mesmo falou, está acontecendo muitos assaltos, roubos a residências lá no estado do Rio Grande do Sul, mas depois que tudo isso passar, doutor, é claro que as pessoas vão procurar também os seus direitos. Após tudo isso, como que o consumidor, como que a população no geral, é claro, a gente está falando do Rio Grande do Sul porque é algo que está acontecendo agora, mas é algo que pode acontecer em qualquer lugar para frente também. Então, como que o consumidor pode realmente adquirir os seus direitos? Então, há casos em que não há intervenção humana, foi uma questão meramente natural, e para esse tipo de situação não há nenhuma espécie de compensação ao cidadão, ao consumidor, mas há casos em que houve sim uma intervenção humana,
como, por exemplo, citamos antes, né? Alguém que esteja se aproveitando da situação. Nesses casos, Michel, há ações próprias para serem promovidas e o Ministério Público, o PROCON, enfim, os entes de defesa da sociedade devem estar e estão certamente atentos para promover o restabelecimento das coisas. Além disso, há a possibilidade de serviços públicos necessários não terem sido entregues com a devida competência e no devido tempo e ter piorado a situação de algumas famílias. Nesses casos, cabe ação também contra o Estado para a recomposição de patrimônio e de danos materiais, morais, de toda a espécie que a comunidade possa ter sofrido. Doutor, todos os olhares estão voltados ao estado do Rio Grande do Sul. A gente consegue falar em diversos pontos, na questão do esporte, na questão de eventos, a questão toda ali de saúde também, de segurança, enfim. A gente, é claro, traz aqui para o nosso quadro o direito do consumidor. Muito se falou também nas últimas horas, principalmente ontem, terça-feira, que os bancos poderão até mesmo ali congelar dívidas, poderão até mesmo ter ali dar um prazo maior às pessoas que foram, de certa forma, impactadas com as chuvas no Rio Grande do Sul. O senhor já tem alguma ideia de como isso pode funcionar, de como isso, de fato, vai beneficiar essa população gaúcha? Veja, Michel, as providências legais foram tomadas. Quais são elas? A declaração pelo município, depois pelo Estado e depois pela União da calamidade pública. Nesses casos, todas as situações relativas a serviços, débitos, a possíveis investimentos, licitações, ficam alteradas. Alteradas em que sentido? No sentido de permitir àqueles afetados uma melhor condição. O município, por exemplo, pode fazer determinadas obras sem licitação, porque existe uma emergência, uma calamidade. O cidadão também precisa fazer jus a alguns benefícios, do tipo saque de fundo de garantia, postergar dívidas existentes, se beneficiar de linhas de crédito do governo federal ou estadual para que possa fazer frente a despesas emergenciais. Tudo isso está diretamente relacionado e ligado às atitudes já tomadas de declaração de calamidade pública. A partir de agora, nós devemos ter uma organização estatal e privada para que o cidadão possa se recompor. E no caso lá, Michel, é bastante grave a situação. Há, sim, um universo de pessoas imenso, há perdas de vidas, há perda de patrimônio. Então, há, sim, a necessidade de uma intervenção muito forte e de uma compreensão de todos os entes envolvidos para que essas pessoas possam ter suas vidas restabelecidas. Não será fácil e não será rápido. E quando o senhor fala dessa compensação, até mesmo uma forma de postergar essas dívidas, o senhor acredita até mesmo que isso vai acontecer não só com os bancos estatais, mas também com os privados? Eu tenho convicção de que sim, Michel, porque é impossível você ficar inerte a uma situação como a que está vivenciando aquela população. Então, não só os entes privados, mas como os governos devem dar o suporte necessário para que essas pessoas possam fazer essas negociações. É uma necessidade para restabelecimento desses municípios. A economia daqueles municípios precisa ser recomposta e ela só pode ser se os cidadãos, as pessoas, cada um em particular, puder recompor a sua vida. E para que isso aconteça, é mais do que natural que haja uma tratativa e uma possibilidade de que posterguem-se cobranças, de que abram-se linhas de crédito, para que a pessoa possa, primeiro, voltar a morar, segundo, voltar a trabalhar e, em alguns casos, voltar a recompor o seu comércio, a sua indústria. E ainda, para que tudo isso aconteça, o Estado, como ente, precisa também prover a logística e as condições para que tudo isso aconteça. Então, a gente está na expectativa de que isso tenha um desenrolar breve, mas a solução, Michel, ela será sim demorada, prolongada, porque os danos são de grande monta. Não é apenas, doutor, uma cidade, é uma região isolada, é mais de 70% do estado
que hoje ainda continuam embaixo da água. Há previsão ainda de mais chuvas também no estado gaúcho, então realmente uma situação bastante complicada, uma situação bastante triste, como o senhor disse, né? Essas pessoas primeiramente vão ter que cuidar de suas casas, tentar recuperar aquilo que perderam, mas ao mesmo tempo ajudar também na reconstrução do seu local de trabalho, que muitas empresas também foram afetadas. Por vezes, essas empresas vão precisar de outras empresas que vão também auxiliar na retomada do trabalho, ou seja, doutor, realmente a reconstrução do Estado agora fica bastante complicado e vai precisar contar realmente, não só como bancos, como a gente citou agora, mas principalmente com o poder público. Exatamente. É uma cadeia de solidariedade que precisa se instalar, que, aliás, vejo que já está instalada, precisa se organizar melhor para que essas pessoas tenham condição de recompor a sua vida. E a recomposição da vida dessas pessoas não diz respeito somente a elas, Michel. Diz respeito aos municípios, ao Estado e ao próprio país como um todo, porque nós estamos falando de geração de trabalho, renda e que isso circula Brasil afora. Então, tenhamos todos o coração aberto para podermos ajudar e torçamos, oremos para que tudo isso se organize de uma forma que as pessoas consigam, o mais breve possível, ter as suas vidas como eram de volta. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui. Hoje o direito do consumidor é um pouco diferente, né? A gente falando sobre o estado gaúcho, mas também passando aqui uma mensagem de solidariedade, algumas informações de como essas pessoas podem se reconstruir também. Um pouco diferente. Muito obrigado, doutor, pela sua participação aqui. Eu é que agradeço, Michel, agradeço a oportunidade especialmente a gente poder estar se referindo a um problema que toca o coração de qualquer pessoa sensível, né? Com mínima sensibilidade, você está com o coração tocado por tudo isso. E todos nós estaremos muito felizes com essa situação sendo revertida. Então, o assunto eu acho que foi pertinente, importante e estaremos sempre torcendo e trabalhando para que isso possa se resolver também. Mais uma vez, obrigado, doutor Maurício Vitor, participando aqui com a gente do quadro Direito do Consumidor.